Bem-vindo ao Viver de Renda. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no YouTube, também no Café com Ações e no Instagram, no Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Soleiros, formado em administração, consultor empresarial e invisto na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar minha trajetória, minhas experiências com vocês. Se for útil, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, porque assim o YouTube recomenda para mais pessoas. Assim a gente faz uma grande corrente do bem, levando conteúdo de qualidade, informação para mais e mais pessoas, ajudando outras pessoas a melhor performar os seus investimentos na Bolsa de Valores. Porque eu tenho visto também aqui no canal mensagens no Instagram, muitas pessoas perdendo dinheiro na Bolsa de Valores, por estar fazendo operações equivocadas, por estar pulverizando os seus recursos na Bolsa, por estar investindo em empresas que estão em tendência de baixa. Enfim, os motivos são muitos e as pessoas estão, esse ano, tendo resultados negativos na Bolsa de Valores. Então, a ideia é que a gente possa, de alguma forma, contribuir para minimizar esses acidentes, né, esses erros, que as pessoas se machuquem menos na Bolsa. Tá ok? Muito bem, estamos fazendo o estudo de caso da Oi, estávamos falando no vídeo anterior sobre a importância de você fazer um bom diagnóstico. O diagnóstico é uma etapa que antecede o planejamento propriamente dito, que é a constatação de quais são os problemas que a gente está vivendo, quais são os problemas que estão tirando a tranquilidade, o sono nosso ou da empresa, né, que pode fazer com que a empresa vá à falência ou que também comprometa a nossa saúde financeira enquanto indivíduo. Então, essa análise diagnóstica é fundamental. A gente tenta identificar o problema. Para identificar o problema, a gente precisa fazer as perguntas certas. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Qual a razão disso? E aí a gente começa a chegar às conclusões. Essas conclusões é que vão embasar a definição do nosso planejamento, porque o nosso planejamento, a partir do diagnóstico, a gente parte para essa etapa agora que é, bom, diante da realidade que constatamos, o que vamos fazer para superar as dificuldades? Essa é a pergunta. No caso da Oi, veja que as respostas do planejamento foi o seguinte: olha, nós temos que vender ativos, nós temos que desconstruir a velha Oi, porque a velha Oi vai falir, e temos que construir uma nova empresa, uma nova Oi. E essa nova Oi vai estar focada em duas áreas de concentração: infraestrutura de fibra ótica e tecnologia. Pronto, então aí o planejamento ele chegou, no caso da Oi aí, né, uma constatação. A constatação era de que aquela empresa, aquele modelo de negócios ia falir da velha Oi e que era preciso abandonar aquele modelo de negócios. Era preciso vender ativos para equacionar a situação da dívida e, ao mesmo tempo, mudar a dinâmica da empresa, mudar os negócios, a concentração dos negócios da empresa, deixar o que ela tinha antes e focar em duas áreas novas: infraestrutura de fibra e tecnologia. E assim começa a ganhar vida o planejamento estratégico, né? Eu defini o rumo, eu já sei onde eu quero chegar. E aí eu começo a desdobrar isso na construção de metas, ou seja, resultados e prazos. Então, para eu ter, aí eu defino, vamos supor, eu quero ter 20 milhões de casas conectadas na fibra ótica em 7 anos. Para que isso seja possível, eu tenho que verificar, eu defini o prazo ali, né, 7 anos, para ter essa meta alcançada, e aí eu começo a construir metas intermediárias. Olha, em 2020 eu preciso ter X milhões de clientes, em 2021 X mais 1 milhões de clientes, e por aí vai. Eu vou criando metas intermediárias para que eu possa ir verificando se a soma dessas metas vão me levar à minha meta final, meu objetivo final. Então é sempre assim: eu defini um rumo, defini as minhas prioridades de concentração e aí eu crio meta. A meta é o resultado e o prazo que eu defino para alcançar um objetivo. Então, o meu objetivo é ter em 7 anos 20 milhões de clientes conectados. Então, esse é o objetivo, em 7 anos. Mas, muito bem, nesses 7 anos, aí eu desdobro isso em metas intermediárias. Olha, no primeiro ano eu pretendo ter 2 milhões de clientes conectados, no segundo ano eu quero dobrar para 4 milhões, quero chegar em 2025
com 10 milhões de clientes conectados, entendeu? A gente vai criando as metas intermediárias até chegar à nossa meta final do planejamento estratégico, que são 20 milhões de clientes. Na Oi Soluções, a mesma coisa. Eu defino ali quais são as metas. Olha, eu quero desenvolver um produto chamado Oi Seu Negócio, eu quero desenvolver a área da Oi Soluções, o Oi Labs, enfim, eu começo a definir objetivos com relação a cada um desses produtos, desses negócios que eu pretendo desenvolver na Oi Cliente. Tudo tem que ser feito dessa forma. Isso vale para a empresa, isso vale para a nossa vida. Da mesma forma, você também pode fazer o seu planejamento estratégico, deve fazer, porque é muito mais fácil você poder verificar se você está seguindo na direção certa, se você está caminhando na direção para realizar os seus sonhos, para realizar os seus objetivos. Então eu procuro trazer para a minha vida esse aprendizado que eu tive no mundo corporativo. Então eu procuro fazer todo ano o meu planejamento. Eu tenho um planejamento de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo. Aí são as metas que vão sendo desdobradas, entendeu? E aí você vai, a partir do momento que você define quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, ou seja, os resultados a alcançar no decorrer do tempo, você aí vai se dedicar a fazer o acompanhamento da execução do planejamento. Porque quando você tem um planejamento estruturado, a próxima etapa vai ser o quê? Vai ser a execução do que você planejou. Então, a primeira etapa, que a gente chama de tarefa empresarial, a primeira etapa da tarefa empresarial é o planejamento. Depois disso vem a execução, que também é muito importante, mas mais importante é o planejamento, porque um planejamento bem feito vai fazer você fazer a execução, vamos dizer assim, bem feita para poder alcançar os objetivos. Se o planejamento foi feito com base em informações falsas, com base em informações imprecisas, a sua execução também será horrorosa, porque não lhe permitirá alcançar os seus objetivos. Então é fundamental ter uma boa diagnose, um bom diagnóstico, para a partir disso você construir o seu planejamento estratégico, o seu planejamento, seu plano de ação, seu plano de voo, definido o objetivo, como você vai chegar lá, em quanto tempo, a que custo, tudo isso você se pergunta e você define. E a partir daí vem a execução. A execução é exatamente a implementação de todas as ideias que você teve, de todas as metas que você construiu. E aí é fundamental acompanhar essa execução, verificar se as coisas estão de fato acontecendo. Então eu sempre digo para vocês nos vídeos, né? Olhem o planejamento estratégico da Oi e olhem a execução do planejamento estratégico para ver se o que foi dito pelo Rodrigo Abreu, se os prazos estão sendo cumpridos, se os resultados estão sendo entregues. Isso é fundamental. Isso vale para a Oi, isso vale para PetroRio, isso vale para a Azul, para a Vale, para qualquer empresa, para a Magazine Luiza. É fundamental entender o planejamento estratégico de uma empresa, para onde ela está indo, verificar se isso faz sentido para você enquanto investidor. Se fizer, você compra a ação. E aí passa a acompanhar a execução do planejamento estratégico. Nas nossas vidas a mesma coisa. Temos que fazer isso. Eu quero ter R$1 milhão daqui a 5 anos. Pois bem, como é que eu vou chegar a esse R$1 milhão daqui a 5 anos? Eu vou economizar quanto da minha remuneração? Ela é suficiente para gerar esse 1 milhão em 5 anos? O que eu ganho é suficiente? Não, não é suficiente. Muito bem, eu tenho que aumentar então minhas fontes de receita. Eu preciso criar um plano B. Eu preciso ter uma outra fonte de renda que possa agregar a minha original, para que isso reforce a minha capacidade de investimento, para poder chegar de fato daqui a 5 anos com um montante de 1 milhão. Então veja, toda a lógica empresarial, ela serve para a nossa vida pessoal. Se vocês entenderem isso, eu tenho certeza que vocês conseguirão estruturar muito melhor a carreira profissional de vocês, seja como empreendedor, pequeno, microempreendedor, né? E seja como investidor. Você vai conseguir estabelecer os seus resultados, as metas que você quer alcançar, os prazos que você quer, em que prazo você quer alcançar isso,
e assim você vai poder controlar melhor o seu destino, porque você tem que ser senhor do seu destino, né? Você tem que ter as rédeas da sua vida em suas mãos e não simplesmente achar que as coisas vão acontecer por acaso, porque aquela história de deixa a vida me levar é legal na música do Zeca Pagodinho, entendeu? E porque ele também já é milionário, ele está cheio do dinheiro, então ele pode deixar a vida levar ele. Mas para quem não tem ainda essa situação, só fica bonito na música. Você não pode deixar a vida lhe levar. Você tem que ser o autor da sua história. Você no dia a dia tem que escrever a sua história, porque as suas escolhas hoje vão determinar o seu amanhã. Então não terceirize responsabilidade, assuma a responsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas e faça escolhas certas, né? Então eu concluo esse vídeo uma vez mais ressaltando que se a gente pega o planejamento estratégico da Oi, a gente vai ver claramente isso. Uma empresa que chegou a um diagnóstico, que percebeu que a empresa ia falir naquele modelo de negócios que ela tinha, com telefonia fixa, celular, data center, torres e um pouco de fibra, que era menos de 2% o negócio de fibra da Oi naquela época, e aí, em 2019, e aí eles chegaram à conclusão que precisava mudar tudo. E aí o que era esse mudar? Era focar em 2 novos negócios, que era a infraestrutura de fibra, acelerar essa infraestrutura de fibra, aproveitando uma malha grande que ele já tinha, mas que ainda não estava devidamente monetizada, né? E desenvolver o lado de tecnologia, que é uma coisa nova, que aí foi a vinda do Rodrigo Abreu de ter vindo de uma empresa de TI, né? Uma gigante americana, a Cisco, então ele traz esse DNA e coloca isso como uma possibilidade, né, de agregação de valor para a empresa. A partir disso, cria-se o planejamento, cria-se as metas, né, os resultados que serão alcançados em X anos, no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, no ano 10, e a gente segue acompanhando depois a execução. Se o que foi prometido foi entregue. Isso é um processo de planejamento, isso é um processo de execução, né, e isso vale para as empresas, isso vale para as nossas vidas. Pensar como os grandes investidores, pensar como os grandes empresários passa por isso. Veja, de vez em quando algumas pessoas ficam, em alguns vídeos que eu já fiz no Café com Ações, falo da questão da importância da vacinação, né? E algumas pessoas acham que, às vezes se incomodam quando eu faço a crítica de que a vacinação está lenta no Brasil. E aí, olhando essa problemática da vacinação, como é que a gente interpretaria isso à luz do que eu estou falando, né? Veja o exemplo do Joe Biden. O Joe Biden nos Estados Unidos ele foi perfeito, ele disse, olha, em 100 dias eu vou vacinar 100 milhões de americanos. Essa é a minha meta. Veja como ele foi ambicioso. Em 100 dias, isso ele disse antes de tomar posse, em 100 dias eu vou vacinar 100 milhões de americanos com uma dose de vacina. Isso é o que eu vou fazer. Então ele já fez o planejamento antes de assumir o governo. Ele já sabia quanto de vacina ele precisava, quais eram os laboratórios, qual era a capacidade de produção de cada laboratório, de que forma ele tinha que montar uma logística de distribuição, como seria feita essa vacinação. Tudo isso ele, com certeza, gente, ele preparou antes de assumir o governo, entendeu? Porque é a fase de planejamento, entendeu? Quando ele assume o governo, ele já parte para a execução, já tinha um plano pronto. Então é isso que eu digo, o planejamento é isso. Então, no caso do Brasil, é a mesma coisa. Nós temos 220 milhões de habitantes. Temos que vacinar, vamos supor, 200 milhões de pessoas. Como vamos fazer isso? Temos que fazer como o Joe Biden fez, dizer, olha, vamos vacinar até setembro, 200 milhões de habitantes. Beleza. O que precisa ser feito para isso acontecer? Bom, com que laboratórios eu posso contar? Quem tem vacina para entregar? Quanto custa? Começa a botar isso no papel. Ah, mas isso é fácil para o americano porque é um país rico. Não, a gente está perdendo dinheiro com o comércio fechado, a arrecadação tributária caindo porque as empresas estão fechadas com lockdowns. É muito mais barato comprar vacina do que pagar auxílio emergencial e ver a economia fechada, uma quebradeira generalizada, pessoas sendo demitidas, batendo na porta para receber seguro-desemprego e para cair o consumo e diminuir a carga tributária, a arrecadação tributária por conta disso tudo, entendeu? É muito mais caro esse processo, é muito mais danoso, além da tragédia das mortes, né? Então,
faltou ao Brasil, não sei se vai em algum momento ter isso, mas faltou e continua faltando esse planejamento da definição, entendeu? E o Biden foi perfeito, né? Ele disse, olha, em 100 dias eu vou vacinar 100 milhões de pessoas. É 1 milhão de pessoas por dia. E, na verdade, se você for olhar aí, fazer o acompanhamento do plano de ação dele, do planejamento, ele superou, porque os Estados Unidos, na semana passada, estava vacinando já 2 milhões de pessoas por dia. 2 milhões de pessoas por dia eles estão vacinando. Então, a meta dele, que era 100 dias, ele bateu em 60 dias. Em 60 dias, os Estados Unidos tinha batido a meta que ele tinha traçado para 100 dias, entendeu? Então isso é um planejamento bem feito, é isso que a gente tem que entender. Nós temos que pensar como os grandes empresários e como os grandes investidores. Se a gente não conseguir fazer esse tipo de leitura, nós seremos um fracasso na Bolsa de Valores, porque a gente vai estar sempre pensando de uma maneira inapropriada para quem quer ganhar dinheiro. Bom, esse era o vídeo de hoje. Tenham um ótimo fim de noite e amanhã no domingo a gente continua. Fiquem com Deus. Tchau.